Seja muito bem-vindo, capítulo 6, Lidando com Emoções e Empatia na Escola. Olha, eu adoro esse tema, trabalhei muito dentro das escolas e, para mim, isso daqui é muito forte, porque hoje eu formo terapeutas. Então, Uhum. eu tenho muitos diretores de escola, professores, pedagogos, pais que vêm para fazer o trabalho, eu tenho pastores, líderes religiosos que vêm para fazer o curso de terapia para que eles possam adaptar e possam estar levando essa parte de emoções para a escola, para as igrejas, para as famílias. Então, esse tema, para mim, é muito importante, porque eu sei como ele muda as pessoas, né? Antes da gente entrar, lembrar, vai lá, baixa seu livro digital, compra seu livro físico, se você gosta, tá bom? E lembre-se, a leitura é importante, não substitui a nossa fala aqui, não substitui a sua leitura, tá? Sandra, e aí? O que você vê de importante nesse capítulo? Eu vejo, no caso, o tema da inteligência emocional e das emoções, eles realmente eles afetam, né, a nossa vida, se afetam a vida de nós que somos adultos, né? Imagina como não vai afetar a vida dos adolescentes, das crianças. Por quê? Porque as emoções, elas, se a gente for ver, elas nascem, elas são inatas. A gente não decide, né? Que emoção a gente vai sentir frente a uma situação que está acontecendo. Tá? Se for uma situação boa, a emoção vai ser boa, né? E sempre é muito bom quando a gente sente uma emoção, ai, que te enche de energia. Mas pode ocorrer situações no dia a dia que a gente não sabe como. Às vezes a gente não forma o aluno para viver com as frustrações, né? A gente não. E o tema das frustrações, nossa, é um tema assim muito muito importante, né? No sentido assim que muitas vezes eu tô acostumado a ter tudo aquilo que eu quero, né? A receber tudo, e quando acontece alguma coisa e eu me frustro, eu não estou preparado. E aí eu me desestruturo, né? Desestrutura um adulto, imagina uma criança e um adolescente. Então, eu acho que é fundamental. Não tem nenhuma matéria que trabalha as emoções, né? Dentro da escola. Não tem nenhuma matéria que trabalha. Mas a gente avalia a conduta, né? Na avaliação que o professor faz, ele vai avaliar, vai ganhar, o aluno vai ganhar ponto pela conduta dele, pelo caráter dele. A emoção, os valores vão se ver nas condutas dele, né? E a maneira dele pensar, muitas vezes a gente fala o racionamento, você vai estar avaliando se ele é capaz de escrever um texto, de pôr argumento, de alguma forma ele é desenvolvido de alguma maneira, não necessariamente com relação a ele mesmo. E o que a gente tem que trazer é que esse racionamento também seja em função a ele, não só com outros conteúdos do nosso currículo. Então, aqui na questão das emoções, também, de que maneira nós consigamos vivenciar, fazer com que os alunos, primeiro, reconheçam essas emoções, que eles saibam dar nomes à emoção, e que a emoção ela não é boa nem ruim, é simplesmente uma emoção. E que ele tem que saber aceitar aquela emoção e aí ajudá-lo a atuar da melhor maneira possível frente à emoção negativa que ele tiver. O que a gente pode trabalhar, né, nesse sentido e ajudar eles a verem, tá? É que o foco não é na emoção ruim que você teve. O foco é, tá, eu tive essa emoção ruim, eu fiquei com bronca do meu colega por algo que aconteceu. Mas o que eu vou fazer com essa emoção? Eu não posso sair e ir lá e dar um murro no meu colega, né? Eu não posso fazer bullying com o meu companheiro, né? Ou mesmo se eu sofri o bullying, eu não posso ir lá e atuar com violência frente da mesma, devolver com a mesma moeda, né, para o agressor.
Mas o que que eu vou fazer nessas situações? Então, isso eu acho que é fundamental a gente trabalhar esse tema na escola. É fundamental a gente trazer essa discussão e ajudar os alunos a reconhecerem as suas emoções e a gestionar elas no dia a dia. Tem um, eu lembro de uma história, uma coisa que eu vivi, que marcou bastante, tem tudo a ver com isso daqui, e foi uma situação bem complicada. Nós tínhamos um aluno, ele era do quinto ano, e nessa época eu estava como diretor pedagógico, e eu ia na escola, eu não ficava na escola direto, a minha grade era menor, é uma escola pequena, né? Então, eu fechei com eles, eu ia 2 dias para fechar toda a parte pedagógica da escola e fazer alguns atendimentos maiores. Quando eu cheguei na segunda-feira, tinha acontecido um fato na sexta e que, assim, mexeu com a escola toda. E aí, o que tinha acontecido? O menino, a professora, era uma professora bem de matemática, e sabe aquela professora regente, dava aula de todas as matérias, mas bem organizadinha, e aquela era de disciplina de matemática. E aí, o que ela fazia? Como ela tinha dificuldade com a informática, ela Uhum, ia nas férias, ela montava um caderno dela com todas as atividades no decorrer do ano. Então, se você pegasse o caderno, estava lá o caderno o ano inteiro com todas as atividades. Ela tinha espaço para ela colocar alguma coisa a mais, mas o uhum, grosso que ela ia dar estava tudo ali. Então, era uma senhora mais de idade e que se ficava ali. Ela fazia todos os outros planejamentos, mas aquilo ela tinha que fazer. E aí, esse aluno estava com um problema sério em casa, com os pais, com o pai e com a mãe. Então, ele já estava com um problema em casa. Quando ele veio para a escola, ele se sentiu rejeitado, que ele era bem agitado pela turma. uhum. E aí, a professora, na visão dele, a professora o rejeitou em uma aula. E era a aula antes do recreio. O que esse menino fez? Ele desceu, comprou uma pizza, aquela pizza bem gordurosa, né? Porque muito queijo e tal. Ele não comeu a pizza. Ele Hum. subiu com a pizza. Imagina o que que ele fez. Ele pegou o caderno da professora, colocou a pizza no meio do caderno, exatamente no meio, fechou o caderno, colocou na cadeira e sentou em cima do caderno e ficou fazendo isso daqui, para esmagar. Olha, Sandra, quando aquela professora chegou na sala que viu aquilo, Eu aquela imagino. professora, os alunos compraram a briga para a professora. A Uhum. professora ficou, o aluno saiu de sala, ela saiu de sala, ela já desceu dizendo assim: segunda-feira, ou ele sai da escola, ou eu saio da escola. Não dá para ser, não tem jeito. E aí vem a parte da empatia. Quando eu fiquei sabendo, aí eu fui mais cedo, chamei a professora, pedi para colocar uma pessoa no lugar dela para dar aula. O... Entramos em contato com os pais, eles me ligaram e falaram, não, pede para os pais poderem ir na escola que eu quero conversar com eles. Aí conversei primeiro com a mãe e vi que a mãe estava com uma depressão muito forte, vi que ela estava trazendo toda uma rejeição para o menino, vi todo o aspecto da família, e aí quando eu chamei a professora, eu mostrei para ela o lado do aluno. Uhum. Eu falei bem assim, olha, eu entendi tudo que você me falou e não tira sua razão. Aí eu vi, ela reclamou, chorou, falou tudo que ela estava tentando fazer para o aluno, barará, barará, barará. Eu falei, joia, agora me acompanha, vamos ver o que está acontecendo lá. Aí, quando ela começou a olhar com o olhar do menino, Uhum. e aí eu falei bem assim, mas o que aconteceu na sala para ele fazer isso? Porque ele só agride, eu só vou agredir porque eu me sinto agredido. E aí, quando ela conseguiu se ver no lugar do aluno,
Lembra que ela estava ou ele ou eu. Eu falei assim, agora você tem que me falar, porque o que ele fez é passível de ser, sim, a gente pegar e pedir para os pais levá-lo para outra escola. Mas é isso que você quer? Aí eu abri tudo e fiz com que ela se colocasse no lugar do menino. Aí ela parou, olhou para um lado, olhou para o outro, chorou de novo, porque toda uma angústia dentro do coração, né? Ela estava se sentindo rejeitada pelo aluno que ela estava trabalhando. Aí, quando ela viu que o que os alunos estavam fazendo, o que ela, sem querer, estava fazendo, porque ele estava agindo de uma forma muito chata na Uhum. sala, mexendo com todo mundo. E aí ela começou a perceber e aí eu acho que as técnicas que são colocadas aqui para você olhar, ver essa mediação, ver o que o outro lado, estar do outro lado, e aí a tomada de decisão dela foi assim, não, Marcos, eu acho que não. Eu acho que a gente tem que resgatar. Eu falei, tá, mas o que a gente tem que fazer para resgatar? Ela falou, não, eu vou colocá-lo como aluno monitor, ele vai me ajudar, vou fazer algumas coisas, mas ele precisa. Eu falei, não, eu vou trazê-lo aqui agora e vou colocar tudo para ele também, para ele estar no seu lugar. Uhum. Aí o aluno chorou, falou tudo da casa dele, como ele estava na escola. Aí eu pedi para ele imaginar o trabalho que ela teve para fazer aquilo tudo. Aquele menino desabou. Foi pedir desculpa para a turma, pedir desculpa para a professora, sozinho, depois na turma, junto com os pais. Aquele menino mudou, mas mudou porque a professora mudou. Aí a professora, enquanto eu estava com o aluno, ela conversou com a turma entendeu o que ele estava passando e a turma também mudou. Então, ou seja, quando a gente começa a levar isso para a realidade lá e a gente de verdade ver essa empatia para entender as emoções de quem está do outro lado, as coisas mudam. Eu sei que essa história que eu contei ela é um pouco longa, mas ela ilustra várias técnicas, né? Então, assim, a gente tem 7 técnicas de fazer isso. Agora, precisa lembrar que eu só consigo fazer isso se eu estou cuidando do meu emocional. Se Sim. eu, professor, estou trabalhando com isso. Senão, eu não dou conta. Não, e quando você contava isso, contava da experiência dela, eu vou contar a experiência minha também, né? No meu primeiro ano como professora, eu peguei uma turma de segunda, era segunda série, né? Eu no magistério tinha trabalhado mais com quarta série, né? Que são um pouquinho mais independentes, já sabem, né? Se manejar diferente. E o meu primeiro ano, dando aula, eu fui trabalhar com segunda série. Nossa, foi para mim foi muito difícil lidar com a pressão do dia a dia, né? Não vou dizer que eram monstrinhos, porque não eram monstrinhos as crianças, eram lindas, mas eu tive dificuldade de lidar com eles, de não ter que estar eu não gosto de elevar a voz, eu não gosto de estar gritando, entendeu? Então, de controlar a sala, eu tive muita dificuldade de lidar com essa parte, né, de como eles vão participar da aula, como eles vão ficar em silêncio sem que eu tenha que estar gritando. Tá? E faltou pôr limites desde o começo, de uma forma clara, né? Mas eu não soube fazer isso, eu não soube lidar com isso, não soube conversar com ninguém também, né? Da coordenação, de apoio. Chegou na metade do ano, eu não tive capacidade, tá? Chegou um dia que eu perdi a tranquilidade por uma situação que aconteceu em sala, tá? Deixei as crianças de 8 anos sozinha na sala e saí. E saí da sala. Por quê? Porque transbordou a minha capacidade. Então, eu vejo assim, foi uma falha? Sim, foi uma falha. No final do ano, a própria diretora da escola me convidou a sair, tá? Mas no sentido assim, depois foi trabalhado, foi tudo aquilo, e depois eu penso assim, nossa, que impressionante. Às vezes a gente, professor, se preocupa tanto em cuidar do aluno e se esquece de cuidar de si mesma. Tá? E esquece, então você não vai poder ajudar o aluno a lidar com o seu estresse, a lidar com as suas emoções, se você não é capaz
de lidar com as suas próprias emoções, tá? De realmente, de você trabalhar isso que acontece no seu interior. Aquela situação me deixou tanta aprendizagem, faz mais de 30 anos atrás, tá? Nossa, e depois eu pude, depois já poder trabalhar nas palestras que eu dava com adolescentes, de poder trabalhar com grupos difíceis, tá? E poder ter aprendido aquela situação com aquelas crianças maravilhosas de 8 anos, tá? De que é possível a gente lidar com as nossas emoções, é possível você, tá, ele não está prestando atenção, ele não está ali, ele está... De que maneira você traz aquele aluno para aquilo que você está falando? E eu lembro que cada vez, nas palestras que eu dava, que eu contava uma experiência pessoal, tá? Eles passavam a prestar atenção, eles se sentiam envolvidos naquilo que eu estava falando, né? Então, é importante também a gente trazer eles. E quando o tema estava relacionado com coisas que eles era importante para eles, né? Então, que fundamental isso. Nunca se esqueçam, né? Você que é professor, de trabalhar o teu emocional, né? De você dar nome, assim como a gente vai ajudar os alunos a darem nome às emoções que eles estão sentindo, a saber como vai lidar com essa emoção. Esse exemplo que você trouxe, que importante fazer isso, né? Quantos exemplos de bullying acontece, né? E não é só punir o agressor, é entender a vida do agressor, por que ele está atuando da maneira como ele está atuando e de que maneira você pode ajudar a família dele, tá? A lidar com essa situação, a lidar com ele também, que ele possa lidar com aquilo que está acontecendo, que ele possa reconhecer por que ele está agindo daquela forma. Os alunos também a serem solidários com ele, tá? E não quer dizer que a gente vai deixar ele continuar agredindo os outros em silêncio. Não. Não, né? Mas não é simplesmente, ele é o agressor, a maçã podre, eu vou tirar ele. Não é questão de tirar a maçã podre. Tem a maçã podre, se você cortar a parte que está podre, você pode regenerar ela. É, Então, o de ser que humano, maneira? o O ser ser humano é humano é a uma... mesma coisa. Isso aí. O ser humano pode ser transformado, né? Você tem esse, diferente de outras coisas, uma coisa prática que eu vivenciei agora. Quem pegar os meus vídeos aí vão ver um marco diferente, né? E uma coisa que eu aprendi foi: o nosso corpo muda. Então, Uhum. assim, eu passei pela cirurgia bariátrica, foi de 110 quilos para 80, são 30 quilos, mas, assim, isso vai fazer 3 anos agora, em janeiro de 2024. E uma das coisas que eu aprendi é que você muda a mente, muda o corpo, só que você tem que mudar uma série de coisas. Mas Sim. dá para mudar? Dá. O meu fígado foi totalmente... eu estava com o fígado grau 3 totalmente gorduroso e já inchado, ou seja, já estava próximo de entrar para a doença, já para entrar para um câncer. E todos os exames que a gente vem fazendo, de 7 a 6 meses, 6 meses, de lá para cá, todos eles não têm mais gordura nenhuma, fígado normal, sabe? Tamanho normal, nada mais. Então, você pode mudar tudo, agora vai depender de como você quer fazer. Então, muda a alimentação, muda quem você é. Então, é possível? É. Agora, eu preciso estar junto com a pessoa para entender. Então, eu acho bem legal aqui, e eu queria lembrá-los que, para quem é educador, nós aqui estamos falando da teoria de como você fazer. Se você quer técnicas para lidar mesmo com o seu emocional, entra lá no institutoadvento.com.br, aí entra lá, vai ter cursos gratuitos. Então, quais os cursos que eu acredito que é legal você fazer? Mapeamento emocional, agenda emocional, relaxamentos. Como um presente, tem 2 relaxamentos que eu acho muito interessantes para professor, que a gente entrega isso de graça,
é o relaxamento via respiração e o muscular. Aí eu vou fazer o Uhum. seguinte, ô Sandra, eu vou anotar, eu vou Sim, colocar dentro do nosso curso, entre o capítulo 5, que agora nós estamos, ó, capítulo 6 a gente e o está no capítulo 6. 7, ó, desculpa, nós estamos agora no Nós estamos no capítulo 6, 6. É, 6, lidando com as emoções. Entre o capítulo 6 e o capítulo 7, eu vou colocar os dois vídeos de relaxamento. É uma técnica para vocês poderem usar. Querendo mais técnicas, entrem lá, tá bom? Aí é técnica mesmo na prática que você pode usar. E lá tem o mapeamento, agenda emocional, que tem outras técnicas que vão te ajudar nessa parte de estresse e ansiedade. E, além disso, aqui no livro, nós temos 7 técnicas para gerenciar a ansiedade e mais atividades, 7 atividades, para que você possa gerenciar e criar essa empatia nos seus alunos, tá bom? Então, use essas técnicas. Agora, lembre-se, é o que nós comentamos aqui. Se você não está bem, se eu não tenho uma laranja, eu não posso te dar laranja. não. Então, eu tenho que pegar uma laranja, eu tenho que ter laranja para distribuir. Então, você quer ajudar as pessoas na ansiedade, nessa parte do estresse, então, primeiro cuida de você, para depois você cuidar. Aquela professora, primeiro eu cuidei dela. Sim. Ouvi, entrou, ela chorou, desabou tudo, e colocou os problemas que ela estava em casa. Foi mais de uma hora a conversa. Não, Foi um momento assim, e de eu tento desabafo. ver pensar no caso dela também, nossa, que para a gente que é tão assim de fazer, né? O professor na época a gente fazia tudo no caderninho, bonitinho, né? Aquilo ali era como se fosse uma coisa muito valiosa para ela. Então eu entendo o que ela deve ter sentido. E ainda mais se hoje a gente tem, eu guardo no papel, eu ainda continuo escrevendo no papel, tá? Mesmo que eu tenha no computador também, tá? Eu, Sandra, eu preciso, digamos, aqui, ó, alguma coisa, além de ter no computador. Hoje a gente tem a memória lá no computador, a gente pode salvar, mas eu ainda sou dessa. Então eu penso, nossa, para ela sentiu que aquilo era uma perda Nossa, muito valiosa para ela. Então a gente tem que entender o lado dela também, né? sim, E realmente a maneira como lidou com essa situação, eu acho que deixa muita aprendizagem, né? Realmente muito. Eu pensava assim, nessa parte aqui das primeiros aspectos de como manejar o estresse, pensei assim, trouxe algumas técnicas diferentes das que a gente pôs no livro, né? Pensando. Uma é ajudar o aluno, o próprio professor também a começar, a gente fazia com jovens lá no Uruguai, era fazer um diário das emoções, né? Que emoção ele sentiu, né, no último dia, e que situação foi a que trouxe aquela emoção, né? Qual foi a emoção mais forte que você teve no último dia ou nos últimos dias e qual foi a situação que trouxe aquela emoção? Porque aí ele vai começar a reconhecer, né, a emoção, vai poder olha, eu senti essa emoção. O que que foi? Da onde vem ela? Né? O que gerou ela? E aí eu vou poder trabalhar com ela, né? Porque eu não vou deixar ela assim passar. Outro que a gente fazia, que às vezes a gente no dia a dia, né, uma coisa atrás da outra, a gente tem hora, tem hora fazer aquilo lá, era o momento do sorriso, né? Mas não era só do sorriso, era mais o momento do riso mesmo, né? Fazer momentos de relaxamento, né? O riso, quando a gente ri, quantas coisas a gente está enchendo de adrenalina na nossa vida, de endorfina, que é tão fundamental. Então, criar também esses momentos de relaxamento, rindo de alguma coisa, trazendo momentos, coisas assim que são piadas que a gente possa trazer para a sala de aula, né? Situações engraçadas, às vezes a gente começava a contar alguma situação embaraçosa que a gente tinha tido na última semana, né? E saía muita coisa dessa situação.
Então, isso também é importante. Outra coisa que a gente trabalhava também era começar a criar neles a questão do locus de controle, né? Frente a uma situação estressante, começar a ajudar eles verem essa situação, do que dessa situação está dentro da tua zona de controle. O que você pode mudar dessa situação? Né? E o que não está na zona dele de mudança, ele não pode fazer nada frente àquela situação. Por quê? Porque aí ele vai focalizar naquilo que ele pode controlar. Né? Isso a gente viu muito na época da pandemia. A gente não pode controlar o que aconteceu. Né? A gente teve que ficar dentro de casa, algumas cidades mais que outras, algumas tiveram isolamento total, outras não foi tanto isolamento, mas a gente teve essa questão que a gente não pode controlar, mas o que você fez dentro da tua casa, né? Naquelas 24 horas que você esteve dentro de casa com teus filhos, essa situação é você que podia ter controlado. Como você aproveitou esse tempo, isso estava dentro da nossa zona de controle. Tá? Se eu não controlei, aí já é outra coisa. Sim. Mas isso estava totalmente dentro do nosso... Eu não engordei por culpa da pandemia. Eu engordei porque eu comi demais. Né? E a gente escutou muito disso, né? Ai, eu engordei na época. A pandemia me engordou. Não, a pandemia não engordou ninguém. Vocês que ficaram dentro de casa e que não tinha nada para fazer e decidiram não fazer nada, porque teve muita gente que fez curso, que aprendeu um montão de coisas, que passou horas de qualidade com seus filhos, né? Que realmente aproveitou esse tempo de uma forma, nossa, que você vai dizer, nossa, quanta aprendizagem traz para aquela família, né? E outra gente que não, passou o tempo todo vendo Netflix, que vendo, digamos, filme na televisão, séries, comendo, então foi decisão de cada um, né? Isso aí. E outra coisa que a gente fazia na educação física, que às vezes Só uma coisa aí, né? Colaborando aí. Eu fiz a cirurgia bariátrica exatamente dentro da pandemia e eu aproveitei, olha dentro só, da pandemia, eu moro em Vitória, né? Então praia aqui tem várias e as pessoas não iam para lá, então às vezes você ia para a praia estava deserta. Então assim, o que que eu fazia todos os dias? Eu caminhava 1 hora e pouco todo dia. Então olha tomava o só. sol, estava sozinho, não circular perto de ninguém e ao mesmo tempo estava ali fazendo minha atividade física. Eu saía da minha casa, pegava o carro e ia até o local, descia, fazia a caminhada, entrava dentro do carro. Então, assim, eu não tinha contato com ninguém, né? Isso Uhum. foi por um período grande. Então, assim, é o que você Você aproveitou bem esse não tempo. tive que fazer nenhum tipo de cirurgia para retirada de pele, nada disso, porque tinha uma mudança de Sim, hábitos, né? Então, assim, a escolha é nossa, a gente que escolhe o que vai fazer. isso. E isso E tá... aí, só o último exemplo nessa parte, a gente, quantas vezes na educação física, né, quando chovia, aí alguns, né, a matar tempo, né, matar tempo lá, né, ou faltou algum professor, traziam jogos de mesa para a gente Sim, jogar, né? Mas olha, os jogos de mesa, eles realmente favorecem muito a gente se desestressar. Que importante que a utilização dos jogos de mesa em sala de aula não seja só para matar tempo, mas sim, seja realmente com a estratégia de ajudar a gestionar as emoções, porque eles trazem muito, além do tempo de você estar trabalhando o companheirismo, né, a atenção, são tantas coisas que a gente trabalha quando a gente joga um jogo de mesa, né? O raciocínio também a gente vai desenvolver, tá? Então, quer dizer, é utilizar uma coisa que às vezes foi utilizado de uma forma tão banal e depois, já vem, olha a perda de tempo, né? Com o jogo de mesa.
Mas ele tem muita coisa de aprendizagem que pode trazer para a gente. Se E você para souber trabalhar a colocar, questão, né? né, se você souber trabalhar para a questão da gestão das emoções, né? Pode ser um Sim. grande aliado nesse sentido, tá? É aquilo, se você souber trabalhar, eu já vi muitos jogos serem fonte de estresse e você pode ter o jogo como uma forma de aliviar o estresse. Tudo depende de Sim, como você vai trabalhar. E aí fica a cargo do educador de dar o tom, né? É ele que vai liderar. O líder é que vai estar na frente conduzindo, né? Tem mais sim. alguma coisa que você gostaria de colocar nesse ponto de lidando com as emoções e empatia na escola? Isso, aí nessa parte aí, tem vários exemplos que a gente traz aí, né? Vários exemplos. Várias Num atividades. deles aí, atividade de serviço à comunidade, eu vi concretamente um exemplo claro disso. Em Honduras, na cidade de São Pedro Sula, numa escola que eu fui trabalhar lá, a gente foi desenvolver o trabalho, e os alunos, eles tinham, como parte do currículo deles, eles tinham que fazer horas de trabalho à comunidade, de serviço à comunidade. Então, era dividido entre os alunos as entidades aonde eles iam Legal. desenvolver aquele trabalho. Era parte do currículo, não era uma coisa fora. Né? E nisso a gente está trabalhando mesmo, com projetos sociais, a empatia deles conhecerem a situação de pessoas que vivem, era uma escola bilíngue, né? Que estudava espanhol e inglês, né? E então de que gente de uma classe social, de uma dinheirada, então eles irem a projetos sociais com pessoas que não tinham metade, quase nada daquilo que eles tinham, ajudava a eles a criar empatia neles. Então, eu achei, e é um dos exemplos que a gente traz, mas aqui eu estou trazendo é uma experiência concreta, que isso foi possível fazer, né? Em que interessante que a escola coloque isso como uma coisa, não é de vez em quando, Sim. né? Não é de vez em quando como alguma coisa assim, vamos ajudar uma campanha em especial. Não, faz parte do currículo a que a criança tenha essa experiência de trabalho, né, na comunidade. É, E é impor- depois, pode falar, pode não, falar. pode falar, era outro exemplo. Não, eu acho que esses exemplos que você está falando, o que a gente está comentando, é bom lembrar o seguinte: todos os exemplos que a gente está citando em vários capítulos, você pode abordá-los em todos os capítulos, tá? Porque quando a gente faz, você vai ver que é para trabalhar, ele trabalha empatia, ele trabalha as emoções, eles estão ligados. Então, assim, Sim. todos os exemplos que a gente já veio dando até agora, se você for anotando, todos eles você pode abordar, tá? Então, a gente não fica repetindo os exemplos que a gente está dando, para você ir anotando, né? E para não ser repetitivo, mas todos eles podem ser aplicados para desenvolver e Os levar. diferentes aspectos. E você vai ver que as atividades que nós estamos dando aqui, muitas delas depois serão repetidas quando a gente estiver na segunda parte do livro, que é falando das atividades em casa. Uhum. Tá? Então, os jogos, tudo que a gente está comentando aqui pode ser levado, tudo que está aqui pode ser levado e vai ser levado para dentro de casa. Então, como pai, você é um educador e vai utilizar as técnicas que nós estamos mostrando aqui. Mais Sim. alguma coisa, Sandra, Não, para e comentar? aí na parte com criança pequena também, né? Com as Sim. crianças pequenas a gente pode trabalhar essa parte. é, E aí teve um exemplo aqui de ajudar as crianças a identificar as emoções, né? Levando mesmo figuras com as emoções para as crianças começarem a identificar. Olha, que emoção seria essa? E se essa emoção eu estou vivendo ela, né? Se eu estou vivendo essa emoção é um sorriso, a gente já sabe que é a alegria, né? Então, em que situações você está vivendo isso? Se a criança está vivendo naquela. E a outra era a bola das emoções, né? Num círculo, a gente vai jogando a bola
para as pessoas, entre as pessoas, e quando eu agarro aquela bola, eu vou comentar qual é a emoção que eu estou vivendo naquele momento, né? E aí eu vou passando, assim eu estou trabalhando aqui, eu reconheço a minha emoção, mas eu também a empatia, porque eu vou ver qual é a emoção dos meus companheiros, né? A gente está trabalhando aí diferentes aspectos, e eu acredito que deve ter muito mais coisas que as pessoas fazem, né, que os professores já estão fazendo para trabalhar as emoções. Então, voltamos a pedir, se você tem algum outro exemplo e quiser enriquecer, é só deixar no comentário do vídeo, né? Ou depois também escrever no particular para a gente, porque vocês vão ter acesso, né, aos nossos telefones, e aí qualquer coisa a gente também estamos aí à disposição, tá? Para tirar qualquer dúvida. Gente, o próximo, nós fechamos uma parte, que é toda a parte da escola. Agora nós vamos ter um capítulo, que é o capítulo da parceria entre pais e professores, né? E depois nós vamos entrar os módulos na parte familiar, tá bom? Então, fica agora, a gente vai para o capítulo 7, a gente se encontra no próximo vídeo e a gente encerra agora um bloco e vamos então fazer o meio de campo para depois entrar na segunda parte do livro, tá? Obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!